E pessoal, boa tarde. Para mim é sempre um prazer, eu falo que eu fico muito nervoso quando eu venho para cá, em outros lugares eu não fico muito não, mas aqui por ver professores muito importantes na minha formação, que depois pude trabalhar mais de perto, ex-alunos meus, atuais companheiros de trabalho, então é sempre um prazer voltar aqui para o IB para poder conversar com vocês. Vou só corrigir a fala do Michel, eu trabalhei no setor de difusão aqui do CEPID, e do INSPER também, trabalhando com formação de professores, mas provavelmente eu não mandei as datas naquele texto, então tranquilo. Quando a professora Lígia me convidou, eu fiquei pensando por que falar de educação para esse público específico. Diferente de outros professores que vão vir aqui fazer seminários, eles vão falar das suas linhas de pesquisa, seus trabalhos de investigação. Eu optei por um determinado momento para sair daqui da universidade e ir para a sala de aula. Fiz meu mestrado, comecei a fazer o doutorado, mas a sala de aula me consumiu. E hoje eu me alojo numa escola mesmo, num colégio. E fiquei pensando assim, olha, eu estou falando com estudantes de pós-graduação que logo mais podem virar professores e o que eles podem saber sobre esses métodos que têm sido estudados, difundidos, pensando em outras formas de apresentar os conteúdos nos seus cursos de graduação. Então eu vou conversar com vocês sobre o que eu chamei de metodologias ativas no ensino de genética, biologia molecular e evolução. Vou tentar me concentrar em 1 hora dessa fala e daí depois a gente abre para perguntas, para conversar. Esse formato de evento já é difícil, né? Porque eu vou falar de metodologias ativas, mas eu não vou usar nada disso do que eu sei, porque o formato impede. Nesse contexto em que eu não sei quantos participam, quanto tempo, não dá para fazer isso. Isso exige um planejamento de uma outra ordem. Eu vou fazer uma palestra. E a visão que a gente tem daqui, do público, às vezes é essa. Isso é estranho para vocês? É uma imagem exagerada? Nas aulas de graduação, vocês já viram coisas assim? Muita gente acha que isso é uma coisa de geração. Hoje os alunos são assim. Mas não. O primeiro retrato que a gente tem de uma sala de aula foi feito em 1350 aproximadamente, na Universidade de Bolonha, e estava todo mundo lá já, conversando, dormindo. Eu não sei se vocês conseguem observar, eu até amplio. Ele está dormindo. Só não tem do celular ainda. Mas ele está distraído aqui conversando com essa outra aluna. Então, assim, essa realidade na sala de aula não é o celular que está tirando a atenção dos alunos. Os alunos nunca tiveram atenção para o professor. É um exagero, eu estou generalizando, eu estou falando que nenhum aluno tem atenção. Tem vários que estão olhando para ele. Não necessariamente estão prestando atenção no que ele diz. Muitos estão lendo o livro, que pode ser o que ele está apresentando, ou pode ser um outro, estão folheando. Então, a atenção é uma coisa muito difícil para a gente mensurar. Mas, ainda assim, todo professor fica feliz com esses alunos. E fica muito furioso com esses daqui. É muito difícil a gente pensar num outro formato de sala de aula para grandes públicos. Se todo mundo quiser participar de tudo que a gente propõe, também a aula não ia andar. Então, esse modelo, ele é um modelo que tem problemas, mas ele funciona para alguns compromissos que a gente tem numa aula comum. Por exemplo, de transmissão de muito conteúdo. Se todo mundo resolve participar o tempo todo, eu não falo aquilo que eu tinha que falar. Então, é muito difícil equacionar essa guerra que vai se estabelecer em uma sala de aula. Daí as metodologias ativas aparecerem como o tema da moda, o tema quente na pedagogia. Em todas as escolas de ensino médio tem alguém querendo saber mais sobre metodologias ativas. E se você vai procurar teóricos que analisam isso, apresentam esse conceito, você não vai encontrar um único autor sobre isso. É uma coletânea de autores que pensam atividades alternativas a esse modelo, em que o único transmissor de conteúdo é o professor. Ele vai falar durante a aula inteira.
Tudo que for alternativa a isso já está dentro de um guarda-chuva amplo que a gente vai chamar de metodologias ativas. Isso é complicado porque na educação geralmente você se apega a um teórico e segue propagando falando que, olha, eu sigo as ideias de tal autor, de Vygotsky, Piaget. Aqui não. Aqui a gente vai pegar pessoas muito mais da prática, então geralmente professores de universidades que desenvolvem métodos inovadores e a gente percebe que as ideias deles conversam com esses teóricos importantes da educação. Bem, então eu vou apresentar para vocês 4 estratégias que a gente chama de metodologias ativas e eu sempre vou colocar o nome aqui, se você tiver interesse, joga no Google, tem muito material sobre isso, mas a minha ideia é apresentar inclusive com alguns exemplos de contextos em que eu usei essas práticas e que isso pode ser uma boa. A primeira é a sala de aula invertida, né? A sala de aula invertida, ela trabalha com uma ideia de que toda aula o professor chega, apresenta os conteúdos para os alunos e depois vai mandar os alunos para casa fazer lição. Então, durante o encontro com o professor, os alunos ouvem, tiram suas dúvidas, mas eles vão testar se eles aprenderam mesmo ou não quando eles forem para casa resolver os problemas que o professor elegeu para analisar aquela aprendizagem, para avaliar aquela aprendizagem. Se isso é chamado de aula, a sala de aula invertida é a inversão disso. Eu coloco esse encontro presencial não mais para o aluno ficar ouvindo o professor, mas para o aluno discutir coisas com outros alunos. Mas e a aula? Quando ele vai ter aula? A aula ele vai ter em casa antes de vir para a sala de aula. Então, geralmente, aí graças à tecnologia hoje, a gente tem muito material no YouTube, a gente disponibiliza conteúdo no YouTube, e o aluno assiste isso em casa e depois vem para a aula para resolver problemas. Qual que é a vantagem disso? Na hora de resolver o exercício é que ele tem dúvida. Na hora de analisar o problema é que ele vai pensar sobre aquilo que você disse. Então, se ele ouviu todo o conteúdo em casa, chega na sala de aula e pode debater esse conteúdo, a chance de você ajudá-lo mais aumenta. Qual que é o problema disso? Primeiro que não é um método muito diferente do que a gente já tem. Essa aula aqui é uma transmissão de conteúdo, é um professor falando, às vezes por 2 horas, às vezes por 4 horas, ou seja, isso é péssimo. Tem vários testes que são feitos, que tamanho deveria ter essa aula para que ela fosse mais eficiente, aí varia de público para público. Com o ensino médio, não posso passar de 10 minutos, toco um alarme, se passar de 10 minutos os alunos não assistem mais. Aulas de 7 minutos são perfeitas, eles aguentam bem. Você vai falar assim, mas espera aí, ninguém aprende nada em 7 minutos. Aprende. Eu posso fatiar conteúdos. Ninguém aprende em aulas de 4 horas, com o professor falando. Então a gente sempre vai ter que colocar, antes de criticar esses métodos, colocar se os métodos tradicionais eles são eficientes. Ficar 4 horas ouvindo alguém falar, não se aprende. Ouvir 7 minutos, eu posso colocar objetivos bem pontuais, bem específicos e desenvolver de maneira satisfatória. Porque ele vai aprender mesmo quando ele aplicar isso nessa discussão. É até uma coisa que choca todo professor, ele fala durante 20 minutos que seja, depois dá um exercício. A primeira pergunta do aluno é mostrando que ele não ouviu nada do que foi dito. Então, qual é a dor que a gente tem? Então, já não falar, vamos direto para o problema. Você assiste o vídeo e tem uma coisa incrível, as melhores aulas que eu produzi em vídeo, elas foram feitas depois da minha aula presencial. Eu dou aula das 7h15 a 1 do mesmo assunto, repito 4 vezes o que eu vou falar. Chego em casa cansado e falo, vou gravar um vídeo disso. Aquela aula que durou 75 minutos, eu enxugo para 10. Porque na aula você fica, para de conversar, desliga o celular, pode ir no banheiro, pode beber água. Você fica repetindo algumas coisas, como escreve eletroforese, como escreve isso. Então você fica só repetindo coisas, coisa que no vídeo você não precisa fazer. Porque caso o aluno precise parar e beber água, caso o aluno precise anotar alguma coisa, ele para o vídeo e volta.
Então isso facilita bastante a concentração de informação. Fica um vídeo muito mais condensado do que uma aula presencial. Bem, é lógico que eu tenho que ter bons problemas para revelar as dificuldades dos alunos. Não basta ter um conjunto de exercícios burocráticos que quase ele aplica ali uma definição ou outra, porque aí ele não vai... Ele não vai revelar se ele aprendeu mesmo ou não. Vai ficar num campo muito superficial desse conhecimento. Então a gente precisa ter uma coleção de problemas que revelem, que possam permitir que o aluno revele os reais problemas daquele conteúdo. E isso é muito difícil. Uma fonte que eu sugiro sempre para os professores são as provas de anos anteriores. Você pega aquela prova que talvez você não vá usar mais, pega aqueles exercícios que você já sabe que são muito difíceis e coloca na mesa. Porque isso faz com que os alunos possam resolver, discutir e aí tirar as dúvidas que são realmente relevantes. Eu não sei se você já teve a experiência pós-prova de algum aluno te procurar. São as melhores dúvidas. Ele acabou de fazer a prova, ele acabou de estudar muito e agora ele quer conversar sobre esse assunto com você. É quando ele está mais capacitado para entender o que é importante daquela disciplina. Uma biblioteca de vídeos que tem sido muito interessante é o TED-Ed. A organização do TED fez uma série de videoaulas com vídeos curtíssimos, apresentando vários conteúdos, sempre muito bem ilustrados, animados. Esse aqui fala de determinação sexual. Quais são os sistemas de determinação sexual que existem na natureza? Então, quando eu apresento isso para os alunos, eu falo, olha, vai nascer um menino ou uma menina, o que determina isso? Aí eu falo, você vai assistir na lição de casa esse vídeo, vai já responder a um formulário. Como esse vídeo tem 3 minutos, eu já faço um formulário para testar o que ele entendeu desse vídeo. Nesse formulário eu coloco perguntas de localização de informação. Então esse texto sobre a tartaruga está no vídeo. Se ele ouviu o vídeo, ele responde corretamente essa questão. Já essa do Nemo, não está explicitamente dito isso, mas você tem informação aqui suficiente para aplicar. Essa de heterogamético e homogamético, isso não é dito nunca no vídeo. Então aqui são 2 conceitos novos que eu apresento no questionário e peço para ele testar se ele entendeu ou não. E por fim, eu dou um problema de herança ligada ao sexo, assunto que eles nunca tinham visto. Eles sabem tudo sobre herança autossômica. Mas se ele entendeu como é a transmissão dos cromossomos sexuais, ele poderia arriscar mais aqui. Reparem que tem uma progressão nos exercícios que eu coloco, todos para fazer em casa, e aí o aluno manda pelo formulário e eu já sei antes da aula o que eles pensam. Em uma aula, quando eu dou lição de casa, peço para os alunos resolverem 4 exercícios e virem corrigir isso na sala de aula, eu pergunto, alguém tem alguma dúvida? 2 pessoas, 3 pessoas, que são as mesmas 3 pessoas de todas as disciplinas, de todos os dias, é que vão falar comigo. Aqui eu consigo visualizar o pensamento de toda a classe. Toda a classe agora, eu sei que acertou a resposta da tartaruga. Ah não, Rodrigo, tem 3 alunos aqui que pensam diferente. Tá, mas quando eu dou aula presencial e pergunto, alguém tem alguma dúvida? Eu estou enxergando todos os outros 37, os outros 50 que estão ali em silêncio? Não. Então enxergar que só 3 não sabem não é um problema para mim. Eu já estou com um índice de observação de pensamento muito maior do que eu tive ao longo de todas as outras aulas. Essa questão do Nemo, apesar de ter uma pequena diferença na elaboração da questão, tem a mesma taxa de acerto. Já de herança ligada ao sexo, não, tem uma diversidade bem grande de respostas. Eu não lembro agora, mas essa daqui, se eu não me engano, é errada ainda, não é a resposta certa. Ou seja, aqui eu tenho um bom problema para discutir com os alunos. Começo a aula, os meus 137 alunos que responderam essa lição de casa, eu tenho 160, 170 alunos por ano.
Ou seja, é uma taxa de lição de casa bem grande, isso corresponde a 75% dos alunos enviaram ali a lição de casa. Eu vou deixá-los agora discutindo. Então eu começo a minha aula fazendo com que eles discutam a lição de casa. E aqui tem um trabalho grande meu de ficar em silêncio. Como professor, a gente não sabe fazer isso. A gente quer falar, quer explicar, acha que todo mundo só vai entender se a gente falar. Aqui o truque é você ficar em silêncio. Silêncio, eles vêm tirar dúvida comigo. Eu falo, vai lá, conversa com seus amigos. Eu agora não falo nada com vocês. Pode ser qualquer dúvida, eu não respondo. Eu falo que tem gente com a resposta certa espalhada pela sala. Então você vai procurar pessoas que pensam diferente de você e vai tentar convencê-las que a sua resposta está certa e ela vai fazer o mesmo com você. Não se contenta com a primeira mudança de opinião, vai andando por aí e vê quais são os melhores argumentos que você tem. Aqui a gente já está usando uma outra estratégia, que é a instrução por pares. O peer instruction ele surge colado na sala de aula invertida. Essa ideia de que você aprende com os seus pares, eles têm muito mais facilidade para explicar algumas coisas para você do que o professor. Eles compartilham referenciais teóricos muito parecidos. É muito difícil para um especialista entender por que o aluno fez aquela pergunta tão absurda. Então o aluno fala, não, mas não deu 20? Não tinha chance de dar 20, nem com um erro mais óbvio ele responderia 20. E eu não me interesso pelo erro dele, eu não vou me comunicar com ele. Então também aqui, se o aluno me pergunta algo, eu falo, por que você está perguntando isso? Por que 20? E aí ele explica o pensamento dele para eu tentar achar o furo. Os colegas fazem isso, eles conseguem ter os caminhos mais próximos de erro, inclusive. E aí eles começam a se ajudar. Então é interessante que eu fico quieto, ouvindo e olhando para os alunos. Coisa que se eu dou palestra, eu não sei o nome de vocês, eu não vou saber nada sobre o que vocês pensam, eu não vou ter informação sobre o que vocês pensam, quem vocês são. Numa aula como essa, eu fico andando o tempo todo, olhando para eles, vendo o que eles pensam, porque quando eu sou questionado sobre isso, essa é uma boa aluna ou uma aluna com muita dificuldade? Eu olho a prova dela, eu deveria concluir. Nossa, essa menina não sabe nada, ela não estudou nada. Mas eu vejo em aula, falo, o problema dela é de outra ordem. Não é biologia. Biologia ela sabe muito bem resolver problemas com muita competência, inclusive explicar para outros sobre esses problemas, né? Tem um texto que eu escrevi para Genética na Escola, que a Eliana, como editora há alguns anos, tem mantido esse projeto da Sociedade Brasileira de Genética. A revista, eu mandei um texto chamado Aulas de Genética, em que os alunos aprendem conversando sobre a determinação das características humanas. Aqui eu descrevo um pouco mais isso que eu vou mostrar para vocês. Eu levo para a sala de aula os cartazes que estão aqui nos corredores do departamento, que o CEPID produziu para o metrô de São Paulo. Esses cartazes eu mostro para os alunos, eles já querem opinar, né? Será que tem base de genética sobre habilidade esportiva? Será que existe base genética sobre aprendizagem, a facilidade de aprender? Quando eu mostro esse cartaz para os alunos, eles querem opinar. Todo mundo tem opinião sobre isso. E eu falo, não quero ouvir a opinião de ninguém. Vocês vão fazer lição de casa, vão descobrir o que os biólogos pensam sobre isso, o que eles têm produzido de conhecimento sobre isso, e a gente conversa na nossa próxima aula. Reparem que a proposta de lição de casa, mais do que só uma lição, ela é uma provocação. Eu tenho que aumentar a probabilidade desse aluno fazer a lição. Então eu vou tentar colocar um problema mais próximo do aluno, que ele possa querer se engajar. Se eu mando ele fazer uma lista de 20 exercícios, ele não vai ter interesse nenhum em fazer isso. E essa tarefa acaba sendo nossa. Como professor, eu posso pensar no que motivaria esse aluno a aprender. E aí ele vai para casa ler 2 textos. Um sobre inteligência e um sobre habilidade esportiva. Aqui, especificamente, eu separo a classe entre números ímpares e números pares. E falo que os ímpares vão ler um dos textos e os pares outros.
Porque aí eles vão ter lido coisas diferentes e vão poder comparar essas coisas. A gente tem uma ideia que lição de casa é igual para todo mundo. Todo mundo precisa fazer as mesmas coisas. E o que eu tenho testado são lições de casa distintas, para que os alunos tenham sobre o que conversar. Se todo mundo faz sempre tudo igual, não tenho nada para trocar com você sobre isso. Nesse caso, eles comparam as duas características, e um texto comum a todos eles é como os biólogos fazem estudos de gêmeos para inferir se tem alguma base genética naquela determinação da característica biológica. Então, eles aprendem um método de análise de características dos seres vivos. Na aula, além do tempo para eles trocarem o que eles aprenderam sobre o esporte, sobre inteligência, eles recebem uma tabela como essa, e eu peço para, em silêncio, eles responderem se essas características são exclusivamente genéticas, exclusivamente ambientais, ou se são multifatoriais. Eu nem coloco o nome das características nesse momento, porque eles já vão usar todas as concepções deles. Então eu coloco só a letra e peço para eles votarem como eles classificariam essas características. Em silêncio, individualmente, eles vão fazer isso por 10 minutos. Acabaram, eles vão lançar isso no formulário eletrônico. E aí eu mostro que alguns itens têm mais divergência, outros têm menos divergência. Os que têm mais divergência, os alunos vão agora discutir entre eles. E aí começa a pancadaria. Não, peraí, mas você não viu que é assim? Ah, os gêmeos dizigóticos são esses? Não, eles têm essa característica. E aí eles começam a debater esses exercícios. Eu peço para eles votarem de novo. Desculpa, deixa eu dar um passo para trás. Eles votaram a primeira vez. Se a resposta certa teve um índice de acerto inferior a 30%, eu não mando para discussão, eu explico alguma coisa para eles. Porque aqui eu não tenho uma população suficiente para sustentar a discussão em sala de aula. Então eu preciso fazer algumas explicações. Só tem que tomar cuidado, porque eu posso correr o risco de repor a lição de casa. Eu não li, eu não estudei, e vem o professor e me explica tudo agora na sala de aula. Qual é a lição que fica? Nunca mais vou fazer lição, porque ele sempre vai dar aula presencialmente. Isso eu já falo para os professores, é uma das partes mais dolorosas dessa metodologia, porque você sente dor. Você fala assim, não, mas eu preciso falar um negocinho para eles. Não precisa, tem que ficar quieto. Bem, aí eles começam a discussão. Questões com taxa de acerto maiores que 75%, 80%, também não vale a pena discutir. Já a maioria entendeu, vamos ficar entre esse intervalo. Esse intervalo ele foi sugerido pelo Eric Mazur, um professor de Harvard, de física de Harvard, que no curso para engenharia ele foi testando esses valores, quais eram as questões que provocavam maior discussão entre os alunos. E acabou virando um número mágico que todo mundo segue dos 25%, 30%, 75%, 80%. Isso faz com que vários professores universitários testem as boas questões para gerar discussões e lancem isso como publicação na área de educação das suas respectivas áreas de pesquisa. Então se você digitar teste conceitual de qualquer conteúdo, você acha no Google outras publicações de outros professores que estão testando quais são as melhores perguntas para aquela área. Bem, eu tenho falado muito do vídeo, né, ou de um texto. Aqui eu peguei um trecho do Alberts, que eu dei uma limpada, né, nos excessos do Alberts, que ele está explicando a molécula de DNA. Mas como eu vou fazer meu aluno ler um pouco o trecho do Alberts, sendo que é um texto difícil, não é um texto para adolescente? Eu começo perguntando para eles assim, olha, tem gente interessada em liberar salmão transgênico. E aí você chega numa casa de sushi e tem 2 modelos de salmão, o transgênico e o não transgênico. Qual você comeria? Todos levantam a mão. Eu falo, não, vocês vão ter a aula primeiro, vão primeiro estudar, depois vocês elaboram a opinião de vocês. Para começar, a gente vai ter que investigar o que é DNA, porque eles citam já, né, isso.
Vocês vão ter que ler um texto e na próxima aula a gente tem um problema para resolver. Eles leem, eles voltam em pânico, falando, eu não entendi nada. Eu falei, calma, é a primeira aula de biologia molecular, vamos começar a trabalhar com isso. E aí eu entrego para eles um quebra-cabeça que foi feito em uma dessas cortadoras a laser, que agora algumas escolas particulares têm investido dinheiro com esses espaços maker, com o que seria peças de um quebra-cabeça representando a molécula de DNA. Chapada, tá? Em 2D, para ele organizar um pouco toda aquela leitura dele. E em aula, em grupos, eles têm que montar esse quebra-cabeça. E é muito legal porque é o caos nessa hora, eles não sabem por onde começar. Isso pra gente é muito difícil, porque a gente até sem querer dar a resposta já põe tudo organizadinho para que simplesmente ele encaixe. Só essa ideia de classificação das peças em determinados grupos já é algo muito sofisticado, é de quem já está dentro dessa teoria. Para eles, essas peças não têm o mínimo sentido, não têm o mínimo significado, e eles vão tentando organizar a fala deles, eles não sabem como falar sobre DNA. E aqui vão 75 minutos de uma aula que poderia ser expositiva sobre o DNA, em que eles vão brigando, tentando montar a molécula. Eis que, de repente, a molécula começa a ter cara de molécula. Aqui, Amanda, que é minha assistente no curso de biologia, a gente fica andando mais pela sala, a gente não fica tão quieto. Porque a gente percebe que tem um salto cognitivo muito grande. O desafio é muito maior do que o texto, do que a capacidade deles de compreensão do texto. Então a gente fica fazendo perguntas para eles, para facilitar algumas organizações. E pede para quando um grupo acaba de montar, levantar e ajudar outros grupos. Então dá uma escala exponencial. De repente todos vão se organizando. E a primeira aula de biologia molecular não é a última, não é a única. Então a gente vai começar a conversar sobre DNA. Aqui eu sou bem tradicional. Depois dessa atividade eu dou uma aula em que eu mostro uma imagem representando o DNA e vou apresentando os conceitos básicos. Mas é muito mais fácil conversar com esse aluno que já tem um montão de ideias mais próximas das minhas, do que aquele deserto em que eu chego e falo o DNA é o ácido desoxirribonucleico e depois de 75 minutos ele continua sem entender nada. Aqui ele tem onde ancorar muito mais conhecimento do que ele tinha antes. E dar exercício. Agora ele vai para casa fazer exercício, muitos exercícios. Reparem que aqui eu repeti o modelo tradicional de aula. Eu falo, depois ele vai fazer exercícios, mas eu trago para o formulário, peço para eles discutirem depois. Tem algumas aulas, eu tenho um canal no YouTube que eu vou pondo algumas dessas aulas que eu gravei. Essa é uma aula em que eu apresento para eles como construir um heredograma. Um assunto que era muito chato, eu perdia muito tempo com eles, porque você fica falando quadradinho, daí um levanta a mão, quadradinho ou bolinha? Quadradinho, daí você fala quadradinho ou bolinha? Você fica repetindo, é um negócio tão legal pra gente fazer, e fica tão chato ficar repetindo isso, que eu gravei uma aula. Gravei uma aula em que eu pedi para eles irem parando. Eu dou o desenho de uma família, peço para ele parar o vídeo e falo, agora você vai pegar essa família e vai representá-la no heredograma. Agora, eu vou falar do padrão de herança de uma dessas características. Agora, você vai tentar descobrir o padrão de herança de outra característica. Tem outras duas características aí desenhadas. Leva isso para a aula com as suas hipóteses de padrão de herança. Eles ficam em pânico porque uma das características que eu peço para eles levarem pelo heredograma não dá para saber. E eles ficam aflitos, falando, eu não entendi nada. Porque, olha, essa daqui eu acho que é recessivo, essa daqui eu não consigo. Eu falo, bem-vindo. Bem-vindo a esse mundo de que, olha, às vezes eu não tenho a família que eu gostaria no livro didático. Mas aí já é uma dúvida sofisticada, é um aluno que já pensou muito. Eu não falo o que é heterozigoto, homozigoto, dominante, recessivo, porque tudo isso ele já trabalhou. Aqui a gente vai pensar como resolver problemas. Então, eu fico mostrando alguns modelos, parece que tem um padrão. E não tem padrão. Na verdade, tem uma lógica por trás de todas essas aulas,
que o meu planejamento não é o que eu vou falar em aula, o meu planejamento é o que os alunos vão fazer, não é nem o que eles vão falar ou ouvir, é o que eles vão fazer para aprender aquilo que eu quero que eles aprendam. Isso é novo, assim, mesmo desde a década de 80, essa ideia vindo sempre presente em publicações, não é uma prática comum entre os professores. Os professores são reconhecidos porque eles falam bem, e não porque eles deixam os alunos trabalhando. Os alunos também acham isso estranho. Mas você não vai dar aula? Não, estou dando aula. Estou dando aula quando eu gravo vídeo, quando eu proponho material. Então, interpretar isso como aula também é uma novidade. Mas aí tem uma questão de cultura escolar. Você tem que criar essa cultura escolar. Eu trabalho num contexto super privilegiado, hiper privilegiado, que é uma escola particular aqui da Zona Sul de São Paulo, Colégio Mobile, que tem na maior parte dos seus alunos que querem estudar, sabem que estão numa escola altamente exigente, querem estudar, mas tem 15 anos, eu quero, mas não quero, eu quero emagrecer. É da mesma ordem de quereres. Então, é fácil trabalhar nesse contexto, mas ainda assim é difícil. Dar uma aula dessas, os alunos não levantam para conversar com os outros, eles levantam para bater papo. E aí é uma tarefa minha apresentar esse modelo para eles, convencê-los que é só desse jeito que eles vão aprender. De que fazer lição de casa, para mim, é fundamental. Eles não acham, eles testam, eles falam assim, minha mãe fala isso desde sempre, meu pai também fala isso desde sempre. Então eu preciso perceber que isso é uma tarefa minha e eu devo ensiná-los a fazer isso. Aí eu trouxe um ícone, né? Um professor que foi fundamental para a minha formação, foi meu orientador no mestrado, o Amabis, e as apostilas de genética, porque quando eu comecei a fazer aulas assim, eu ouvia as pessoas falando e eu falava, mas isso eu já tinha no curso de graduação. E sempre que você falar isso, é porque você não entendeu o que a pessoa está falando. Porque se eu já faço isso, é uma tentativa nossa desesperada de não mudar nada do que a gente já faz. E aí, quando eu falei isso do curso de genética, eu falei assim, não, mas o curso de genética já é assim. Eu fui investigar o que o curso de genética tinha, que não era exatamente assim. Tem uma equipe que dá aula expositiva muito bem. Então, o primeiro texto de genética, a gente lê, apanha lá do cisne branco, cisne preto, quantos precisam ser de cada cor. Mas aí a gente chega na sala de aula e tem uma aula fantástica sobre aquilo. Segundo texto, o que a gente já faz? Não deu tempo. Terceiro texto, quarto texto, e vai. Até que a gente não lê mais. Aí vem para Biomol, fica lá a Cris, Eliana, todo mundo brava, que ninguém lê o texto. Por quê? Porque a gente aprendeu que vai ter aula muito boa expositiva. Então eu trouxe... e cadê o problema? O problema de investigação, que é quando a gente fala, não, agora eu vou aprender genética. Está lá no final. A hora que o Vilela vai lá e fala, cadê o relatório de genética? Aí você vai ter que se virar para aprender genética. Se você não fez nada durante o curso, se vira, corre atrás, e aí todo mundo quer correr atrás dos professores e fala, me ajuda, eu não sei fazer isso. Que hipótese eu posso criar aqui para dar conta desses resultados? Mas você não leu o texto tal? Você não leu o texto tal? Ali, sabe, aquele momento constrangedor que você fala, E aí, se você que é um pesquisador, está trabalhando isso, você fala, mas é assim que a ciência funciona. Eu primeiro tenho um problema. Eu não saio lendo tudo que se publica na área. Eu primeiro tenho um problema. Depois eu vou atrás do que eu preciso para resolver esse problema. Na sala de aula, não. A gente tem uma crença, uma onipotência, que se eu falar, todo mundo vai entender. E agora sim você consegue resolver um problema. Não consegue, você não entendeu nada do que eu falei. Eu falo que na escola, uma das coisas que me ajuda é não ter essa crença de que é porque eu falei e os alunos entenderam. Eu brinco com os meus colegas, eu falo, eles não entendem nada do que eu falo, não entendem nada. Coisa simples, do tipo, olha, a ficha é a 21, eu escrevo. Qual é a ficha? Ninguém entendeu nada. E isso eu estou falando, eu ficaria constrangido se fosse só comigo, mas eu duvido que alguém tenha um grupo aqui de adolescentes
Mas na graduação eu também não entendia nada, sabe? Assim, a gente vai indo, de repente a gente está aqui. Mas esse processo, e somos poucos que estão aqui, que têm acesso a ensino superior, mas nesse processo a gente vai perdendo muita gente que não entendeu nada, não resolveu nada e não teve desafio, nem deu conta de atingir esses desafios que depois foram aparecendo, né? Bem, uma outra estratégia interessante, e essa para curso de graduação é sempre um fetiche de curso novo de graduação. Medicina, engenharia, eles adoram falar que é PBL. Aqui é PBL, aqui a gente usa PBL, é um negócio muito legal mesmo, mas é difícil. E é difícil incorporar essa cultura com os alunos. Mas vale um desafio seu, cognitivo, de testar. Deixa eu ver se eu consigo fazer algo assim. E muito mais brincado, porque qualquer metodologia que você também eleve a rotina, talvez perca um pouco a graça, a eficiência dela. Se você consegue alterar metodologias, a chance disso dar certo é bem maior. No caso do PBL, aprendizagem baseada por problemas, tomem cuidado porque tem aprendizagem baseada em projetos, que é outra coisa, mas com a mesma sigla. Eu peguei um do pessoal da GV de economia, pedi para um aluno meu, aí a vantagem da aula no ensino médio, você tem aluno em tudo que é canto dessa cidade. Aí eu liguei e falei, Pedro, me manda um problema que você teve em economia. Economia da GV, o curso inteiro é assim. Resultado, uma evasão gigante logo no primeiro ano, porque os alunos não sabem aprender assim, eles demoram um tempo, mas aí a escola tem se ajustado para evitar essa evasão e selecionar melhor os alunos, já apresentando para eles antes do vestibular, que olha, o curso vai ser assim. Eles dão um texto para o aluno, que não precisa ser um texto, pode ser uma imagem, um vídeo, qualquer material de problematização. Aqui eu vou ler. A antropóloga Lilian Schwartz apresenta um caso para retratar a questão de raça no Brasil. Certa feita, o jogador de futebol grafite, cujo apelido denota a cor de sua pele, deu queixa na polícia após um adversário argentino chamá-lo de negro. Pesquisa da USP constata que 97% dos brasileiros declaram não ter preconceitos de raça. A mesma pesquisa constata que 98% das pessoas afirmaram conhecer gente que é racista. Dependendo do ponto de vista, o Brasil é e não é uma democracia racial. Schwartz usa a dicotomia exclusão e inclusão e público e privado para analisar as peculiaridades e paradoxos da questão de raça no Brasil. Reparem essa disciplina que para a gente é muito difícil ler um texto desse e falar, entendi o que o professor quer dizer, está numa disciplina chamada Interpretações do Brasil, para um curso de economia. Então não é biologia, não tem nada de ciências da natureza aqui para a gente enxergar. É um texto que não tem pergunta. Mas se você fosse começar a responder ao problema colocado aqui, o que você ia pesquisar? O que você fala? Eu tenho que estudar isso. É uma pergunta aberta, eu quero ouvir tua resposta, tá? Não é retórica agora. Alguém chutaria por onde eu começo a estudar isso? Não ter preconceito, 98% afirmam que esse alguém que é racista. Tem um problema, né? Não fecha a conta. Mas, Rodrigo, você vai pesquisar para entender mais o que ela fala que o Brasil é e não é uma democracia racial. O que você iria procurar estudar mesmo, abrir o livro e estudar? Relatos de diferentes grupos demográficos do Brasil. Relatos de grupos demográficos. Por quê? Negra da comunidade, por exemplo, tem do que uma pessoa branca da Zona Sul. Porque a pessoa branca da Zona Sul pode estar numa bolha de nunca ter visto uma pessoa sendo maltratada ou sofrendo racismo, que é o contrário da pessoa negra da comunidade. Entendeu? Rodrigo, esse caminho que você sugere não é o caminho que a disciplina de PBL, que logo no primeiro semestre ensina para os alunos. Ela ensina que assim, antes de você ir procurar outras fontes, você vai varrer esse problema e caçar expressões que você percebe que têm um certo sentido de conceito, que podem soar como desconhecidas para você. Procure aqui nesse texto
alguma expressão que você fala, olha, aqui parece ter um conceito que eu vou ter que aprender para entender o que ela está falando. O conceito de raça é que pra gente da biologia isso já chama atenção. O conceito aqui é o de exclusão, inclusão. Esse conceito que ela vai apresentar no texto dela é o principal objetivo de aula desse professor. Ele já coloca isso aqui, porque o aluno vai falar, olha, ela, a autora desse relato, ela usa um conceito para pensar isso. Eu não sei, não, mas espera aí, exclusão e inclusão a gente mais ou menos sabe, não, mas mais ou menos a gente não aprende. Vou estudar isso. Então a primeira sessão, existe uma aula em que um grupo de 10 alunos se reúne com um professor, lê isso daqui, lá eles têm uma coisa bem interessante, eu falei 10 alunos, mas a turma tem 60. Cadê os outros 50? Os outros 50 estão com os outros 5 professores da disciplina, que nessa aula eles têm cada um cuidar de um grupo ou 2 de alunos, eles falam que mais de 2 já é... Aí ele fala assim, vocês leram o texto, o que vocês acham que vocês vão ter que estudar? Então não é o que você pensa sobre o tema, é o que você acha que você vai estudar. E aí eles falam, por exemplo, isso que o Rodrigo falou, eu vou procurar os relatos, mas por que você acha isso? E aí ele vai centrando para o final dessa sessão, garantir que todo mundo sabe que vai pesquisar aquilo que precisa ser pesquisado. Termina a aula, vai todo mundo procurar suas coisas, volta para uma outra sessão, em que todo mundo traz tudo que pesquisou, tudo que estudou, para começar a resolver o problema. Eu tenho uma enorme dificuldade para entender que problema é esse que está aqui. Aí fui pedir para o da medicina, da São Camilo, me contar um caso deles. Medicina vai ficando mais fácil para a gente, porque eles usam um repertório que em genética humana é muito fácil, que é o dos casos clínicos, os atendimentos que os serviços de aconselhamento têm. Então aqui fala de uma menina que está passando mal, e aí eu vi, foi muito legal que o aluno me mandou o material, inclusive com a resolução dele. Ele vai grifando todas as palavras que ele não conhece, porque ele não teve uma aula antes sobre essas palavras. Algumas ele já conhecia, e aí ele começou a classificar esses quadros, que sistema que mexia, que órgão que mexia. Porque dependendo do que está mexendo, ele consegue enxergar que era com músculo, que ele estava, todos os sintomas estavam circulando ao redor de músculos. Aqui tinha uma pergunta, né? O que aconteceu com ela? Ela tem comido algumas coisas e aí eles vão para casa sem saber qual é a doença. Você talvez já tenha uma suspeita pelo título. Que doença que deve ser essa? Botulismo. E aí eles vão concluindo isso, eles vão discutindo isso ao longo da aula. Não vão ter aula de botulismo, mas aqui tem uma coisa interessante, o procedimento cognitivo que um médico tem que ter está sendo muito trabalhado aqui. Então, uma boa fonte, vou mostrar para vocês um lugar que é bem interessante, que é esse site da Universidade de Buffalo, que tem vários casos, tem várias coletâneas de casos, você digita o tópico que você tem interesse, esse daqui é a minha novidade mais, estou apaixonado por esse, né, Amanda? Que ele vai falar da evolução da pimenta, onde já se viu um fruto que quer dispersar, vou ser muito finalista com vocês ainda, né, que vergonha, Diogo, ignore esse momento, mas um fruto que não vai ter vantagem nenhuma em afastar os seus dispersores, qual seria uma possível vantagem evolutiva para isso? Então eles começam com essa pergunta-problema e ao longo do caso, com muitos dados de pesquisa, você vai percebendo qual é o papel do ardor aqui dessa pimenta e como fica essa função de dispersão das sementes desse grupo de vegetais. Então aqui a gente está trabalhando, Amanda e eu, para tentar usar isso para introduzir o curso de evolução, para os alunos já mostrarem as falhas conceituais, quais são as concepções iniciais que eles têm. Antes de sair definindo o que é evolução, seleção natural, vamos pegar um caso como esse para trabalhar com eles. Eu
peguei um de genética aqui, mas esse eu ainda não usei. Priscila e Mário são clinicamente normais. Como são primos, eles desejam saber se tem risco de virem a ter crianças afetadas por fenilcetonúria. Essa preocupação se justifica também, pois o irmão de Priscila é afetado por essa doença. O que a gente precisa saber ou perguntar para esse casal para dar uma resposta para eles? Eu preciso saber da família deles. Isso é uma coisa que para você pode ser óbvia, mas para um aluno que está começando a graduação, ele começa a falar, não, pode falar que não pode, viu? Porque é primo, viu? Não pode ter isso. E aí saber que essa etapa é fundamental para qualquer serviço. Vamos desenhar essa família antes de começar a falar sobre ela. Mas espera aí, a fenilcetonúria, que doença é essa? Vamos lá investigar. E aí esse aluno vai atrás disso e o professor só vai discutindo o caso com eles. Eu uma vez participei de uma sessão dessa no curso do Baiardo e foi um desastre, porque o Baiardo na bioquímica, ele usa muito disso, mas eu falava pelo menos na época, o aluno falava, mas daí eu não sei como é isso, é assim, faz assim. Então, de novo, aquele exercício de não falar é puxado pra gente ainda mais um grupo pequeno, quer dar aula ali para um grupinho de 12, né? A gente fica assim parado, esperando, falando, olha como vocês vão passar na minha prova. Estou com uma dúvida, porque só se aprende na minha disciplina assim. É a minha briga nesse primeiro bimestre, eu sofro muito, porque os meus alunos no final do ano são ótimos. Aí chega no começo do ano, eu falo, tudo de novo, deixa... E eu nem dou muito sermão neles, assim, eu falo, beleza, vocês estão testando, né? O modelo de vocês de testar, ver se tem consequência. Aí vem a primeira prova, aquele desastre. Aí eu falo, olha, o único jeito que eu sei ensinar é assim, vocês toparem, eu estou aqui à disposição de vocês. De novo, parece uma onipotência minha, né? Que o Rodrigo vai fazer isso e vai ser fantástica a aula dele. Não, preciso ter uma cultura escolar que tope isso. Se o meu coordenador chamar e falar o que você vai fazer para aprovar esse grupo todo, aí eu desisto desses meus métodos. Mas se a escola banca essa discussão, a escola, a instituição como um todo, acreditando que isso é melhor para eles do que o modelo que a gente tem, né? Agora, se o problema é bom, a chance deles participarem é maior. E eu reconheço uma dificuldade em fazer problemas bons. Problemas que não interessem só aos meus colegas biólogos. Porque quando eu mostro para os meus pares, eles falam, nossa, é muito legal essa aula. Daí a gente aplica, não é nada legal. Um professor mandou uma atividade para mim como coordenador, falando do problema dos lisossomos, que era para os alunos descobrirem os papéis do lisossomo. Eu falei, legal. Que adolescente que você conhece com 17 anos que fala, quero saber tudo sobre lisossomos. Então a gente precisou dar uma volta no conteúdo para falar o que tem de relevante para um adolescente de 17 anos que tem um mundo aqui fora. O que lisossomo dialoga com ele? E tem várias coisas, assim, a gente mostra algumas formações da mão, o que aconteceu aqui. Dali eu puxo o lisossomo mais tradicional que tem. Mas eu preciso primeiro achar essa coisa que os engaje, né? Agora tem aluno que vai falar, legal, esse negócio da mão não me interessa, próximo. Não dá, eu também não consigo motivar todo mundo. No ensino superior, uma vantagem você escolheu fazer biologia, né? Então, algum interesse por isso. Mas eu lembro que na graduação as disciplinas todas começavam com matemática para ciências biológicas. Não tinha um coelhinho para a gente pôr na função, sabe? Era tudo número, número, número. Você tinha pouca aula de biologia mesmo. Física, a gente tinha aula de física e não falava nada sobre respiração, que depois exigia muito disso. Então, inverter e colocar o olhar para a motivação do aluno acaba sendo um nó importante para a gente. E esse aluno de hoje não é o mesmo aluno de 15 anos atrás. Tem um caso clássico que é aquela novela O Clone. Era ótima, eu conversava sobre O Clone. De repente, comecei a ver que aquilo não fazia sentido nenhum. Por quê? Porque eles nasceram no ano que estava passando O Clone. Não estava mais falando com alguém que assistia essa novela. Aí teve um retorno no Vale a Pena Ver de Novo, volta o tema. Então você tem que ter, na verdade, muito mais repertório trash do que só as coisas que me interessam. Saber o que está passando, eles também contam muito. Você acaba de dar... Você já viu um canal no YouTube? Tem vários youtubers que
fazem coisas fantásticas por nós, assim, eles divulgam de uma maneira... O Átila tem o canal Nerdologia, ele tem esse trabalho, ele pega só filme da cena pop, então todos os heróis da Marvel, da DC, ele vai discutir os poderes. Eu vi um heredograma da Valente, do Ruivo, na família, então você vai se apegando a essas coisas para poder dialogar um pouco mais com os alunos, porque... Meu contexto também é diferente, eles têm 15 anos, eles não têm 18, 19, como no começo da graduação, ou final do curso, os interesses também já são outros, né? Mas é um nó isso. A última estratégia que eu ia sugerir para vocês é o painel integrado. O painel integrado é uma estratégia baseada na leitura de textos. A gente divide a classe. Aqui eu dividi a classe, uma classe com 20 alunos. Então isso que eu estou mostrando, você está numa sala com 40, com 60, você pode fazer reproduções desses agrupamentos. Aqui eu repeti o meu curso da pós do Genética e Câncer. Fui resgatar minhas coisas daquele curso. Em 2011. O atentado das Torres Gêmeas que vimos na pós-graduação todos juntos. Aqui o que a gente faz? Em vez de dar uma aula sobre cada um dos genes, eu vou lá e entrego um texto para cada grupo ler. Esses grupos são grupos que eu estou chamando de especialistas. Todos eles vão se especializar em um gene. Depois disso, aqui tomem cuidado, porque você está na pós-graduação, você vai dar revisão sobre o RB1 e eles vão ter que ler. Agora, você está na graduação, ele não vai ler esse texto, esse artigo, essa revisão que você está entregando para ele. Então, talvez a gente tenha que fazer alguns textos um pouco menores e dependendo do contexto de aula. Eu mando para a lição de casa, o meu texto não pode durar mais de meia hora de leitura de um adolescente. Então, a escolha do texto aqui é um ponto delicado. Mas são textos que vão mostrar o funcionamento de diferentes genes. Depois, na aula, eles combinam entre eles o que teve de mais relevante sobre esse texto. De tudo que a gente aprendeu, o que eu preciso contar para os outros. Aqui, os professores normalmente pedem um seminário para cada grupo. Eu vou aprender tudo sobre o RB, porque é sobre ele que eu vou falar, mas eu não vou ouvir nada, meus colegas não falam bem, não vou entender nada do que eles falaram. Não, então eu vou montar um grupo, agora heterogêneo, cada um estudou um gene diferente. E eu vou apresentar o que eu combinei com os meus sobre o RB. Reparem que aqui a responsabilidade é de todos, eu não tenho a opção de não saber sobre aquele gene, porque no meu grupo só eu li aquele texto. E aí, eu posso apresentar um problema para esse grupo responder. O que esses genes apresentam em comum? O que eles têm de semelhanças? O que eles têm de diferenças? Você vai falar, não, Rodrigo, eu prefiro dar uma aula de genes supressores de tumor, que eu gasto 20 minutos, defino, falo. Tá. Esse tipo de aula exige muito mais tempo, mas eles estão muito mais engajados em criar perceber o que é um gene supressor de tumor. Eu poderia fazer a mesma coisa com oncogenes e pedir agora para eles compararem o gene de um período com o gene do outro, o que teve de igual, o que teve de diferente. Mas será que esse aqui vai falar tudo certinho? Será que eles não vão falar uma groselha muito grande? Uma coisa que depois vai mais me atrapalhar do que me ajudar? Para tirar essa dúvida, eu vou ficar sentado com esse grupo aqui, vou passar o dia com eles e vou ficar anotando tudo que eu quero falar. Porque se eles combinaram bem, tá todo mundo falando a mesma coisa nos outros grupos. Eu fico olhando só esse grupo aqui, anotando tudo que eu quero e depois eu discuto com eles. Quando a aula acabar, naqueles últimos minutos de aula, eu listo todos os problemas ou pontos interessantes que eu quero chamar atenção. Só não posso definir o que são genes supressores de tumor, porque senão eles vão aprender que não precisam fazer nada para conseguir, relaxa, vamos para o CA, depois a gente volta, nos últimos 20 minutos ele vai dar uma aula sobre isso. Na próxima aula eu daria um montão de problema para eles resolverem, porque aqui eles adquiriram conhecimento, agora eles vão aplicar esse conhecimento em algum problema que eu perceba como relevante.
Eu fiz aqui algumas frases só para eu ver se eu falei todas elas. Primeiro, que não é uma receita, então aqui ficou parecendo muito uma receita, ó, você tem que fazer assim, mas é uma lógica de ensinar o que o aluno vai fazer em vez de só me ouvir. Obter e construir problemas bons não é fácil, por isso que trocar com outras pessoas que dão disciplinas parecidas acaba ajudando. Material perfeito. Eu tenho que sempre fazer um vídeo para a aula ficar do jeito que eu quero. Demora, eu não tenho acesso a essa tecnologia. Eu falo que não precisa. Você pode pegar um material ruim e colocar, inclusive, perguntas sobre esse material ruim. Então, um texto de jornal que vai lá e explica aquele conceito, mas usa código genético da maneira que a gente odeia, Eliana. Joga uma pergunta sobre isso, não joga o material fora, porque até escrever outro perfeito, aí vai com todo o rigor nosso, ninguém mais quer ler. Então é melhor o texto ruim, a gente colocar uma pergunta sobre isso do que ficar esperando o material perfeito. Ouvir o pensamento dos alunos aumenta a qualidade das nossas aulas, porque aí você vira um especialista no erro dos alunos e não mais no conteúdo. E isso muda a nossa perspectiva. Você fala muito menos porque você sabe o que é importante falar. Essa do código genético é um clássico. Você pode falar, eles continuam falando, meu código genético é diferente do seu. Mas aí você vai investir todo o esforço do seu curso nisso. E não em coisas periféricas que você acabou preenchendo uma aula inteira sobre o tema. E uma coisa que é nítida, que os alunos aprendem mais quando eles falam sobre biologia do que quando eles ouvem sobre biologia. Enfim, vou parar de falar para poder, olha, certinho, para poder ouvi-los, mas já agradecendo a paciência em me ouvir, né? Eu acho que assim, a nossa função primária na universidade é essa, e a gente não é contratado por saber ensinar bem, a gente não recebe instruções ou materiais para jogar numa sala de aula e dizer, nossa, você tem que ensinar esse conteúdo. Então, eu, pelo menos, me sinto muito carente em ter ajuda de estratégias de ensino. E aí fui catando umas coisas do Mariano, e aí uma questão que eu sempre aprendi com a Ângela também, dos problemas deles lerem antes, é essa história de você chegar, bom, e aí, vocês leram, fizeram, dúvidas, vamos lá, silêncio. Esse silêncio é de matar, né? E aí, isso que você falou, eu achei super interessante, a gente tem que resistir, não dar, não falar, não explicar, porque senão aí eles nunca mais vão fazer. E a gente tem dúvidas, quase assim, não me faça dúvida, porque daí você mostra que você não entendeu, sabe assim, não me mostra isso. E uma coisa que tem funcionado muito, quem tem dúvida sou eu. Eu chego na aula, trago um novo problema para eles, que não aparece em lugar nenhum. Então eles acabaram, a aula de quarta-feira vai ser sobre isso. Eles acabaram de estudar o ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo, e a pergunta que eu vou fazer é assim, você tem que decidir, você vai ser cremado ou enterrado? O que você acha melhor fazer? Tira o aspecto religioso, porque eles querem todos contar o que eles acreditam. Falam, não. Pensando no problema ambiental, eu vou botar fogo em você ou vou te enterrar? Porque isso, você concorda que você quer pensar sobre isso? É algo sobre você, não é sobre o curso de biologia. E de repente vários começam a falar cremar, outros falam assim, não, cremar vai mandar tudo para a atmosfera e o aquecimento global. O outro fala, mas espera aí, a decomposição desse corpo vai liberar o que para a atmosfera? Então, aí sim eles estão falando sobre biologia. Essa é uma pergunta que eu faço no final. No começo foi a do etanol ou gasolina. Seus pais, quando vão abastecer o carro, eles preferem o quê? E aí só vem a questão da conta do gasto. Eu falo do ponto de vista ambiental. O petróleo, porque é muito mais eficiente, o etanol funciona pouco. Aí eles acabam as aulas falando, não, o etanol é fantástico. E aí eu introduzo a questão da eutrofização. Para falar que olha como temos um problema também.
As perguntas, eu que faço. Porque nas dúvidas, é lógico, quando eles me atrapalham, eles vêm com aquelas dúvidas e falam, são todas chatas, porque é coisinha pequena. Essas são legais, de não, peraí. Queimar libera carbono, decompor não. Eu falo, não, olha, você está entendendo tudo errado. Por isso que eu acho que a gente tem uma... Eu li o texto, vou para a aula, se eu entendi bem, eu não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho nada para contribuir. Aí o professor fica ansioso, porque é um bando de ansioso que vai dar aula, e começa a dar aula, a mesma aula que ele preparou em todos os anos. Ou seja, a minha dúvida também não vai mudar a aula dele, ele vai continuar com a aula. E ele é reconhecido por isso. Quando você fala que ninguém é preparado, né, na universidade para se tornar professor, mas é avaliado por falar muito bem, ter uma lousa muito boa. Eu lembro de um professor que todo mundo falava, ele é bom porque ele tem uma lousa muito boa. Eu me sujo com giz, eu não mexo mais em giz. E isso era uma qualidade de um professor. Hoje, você fala, não precisa disso. Então tem um desvio mesmo, né? A gente vai valorizando alguns comportamentos que não favorecem a aprendizagem. Favorecem um pouco que o aluno consiga suportar esse longo período de 4 horas melhor do que só ouvindo alguém que também não fala muito bem, né? Quando que essas técnicas são majoritariamente sobre neurociências de aprendizagem, eu já li um pouco sobre isso, eu adoro. Eu acho que algumas dessas coisas jogam nos softwares, tem um fundamento ali, né, de definir como pensando em neurociência da melhor maneira, ou as melhores maneiras de você fazer as pessoas aprenderem efetivamente, né? Quando a gente vai falar de atenção, o problema é que assim, você vai falar de neurociência com o educador, ele já faz, educador eu estou falando pro pessoal da educação, tá? Ele já fica um pouco incomodado, porque a atenção a gente sabe que é só uma etapa da aprendizagem, não é uma etapa fundamental. Motivação, todos os estudos que vão mostrar isso, eles vão ao encontro dessas premissas. Mas a gente não tem também muita ligação. Lá na escola a gente vive chavecando a mantenedora para comprar aquele tracking dos olhos, para a gente poder analisar que dados os alunos utilizam para resolver determinados problemas. Porque quando eu pergunto, eu já estou desviando a atenção dele. Eu queria olhar para onde ele está olhando quando ele analisa um problema. Tem um de iguanas, e a gente dá uns 20 gráficos para eles e pergunta para eles por que as iguanas marinhas desapareceram. E eles vão por caminhos. E aí, será que se eu pegasse alunos de alto desempenho e percebesse alguns caminhos mais recorrentes, diferentes daqueles de baixo desempenho, será que eu não descobriria coisas sobre como eles pensam durante a resolução de um problema? Então, é uma grande feira, todo mundo está falando sobre isso, mas tem pouca aglutinação dessas discussões. Não tenho visto nenhum artigo legal sobre neurociência e metodologia ativa pensando sobre estratégias para ensino médio. Tem sobre a alfabetização, tem sobre atenção, mas é tudo muito repartido, né? Não vai falar sobre a prática da sala de aula. Mas não tem nada. Eu fiz um curso de neurociência que eles ficavam muito no déficit, assim, das crianças que não alcançavam sucesso escolar. Qual que é a explicação que a gente tem para isso? Não tinha para o meu aluno médio. Então é muito difícil a gente encontrar bibliografia sobre isso. Não respondi a sua pergunta, tô frustrado, mas tudo bem. Eu acho que algumas coisas têm experiências que elas fazem mesmo, né? Tem um livro que chama Small Teaching, que ele traz muito isso. Experiências de neurocientistas interessados na educação, e aí de professores em sala de aula que querem ensinar o mesmo conceito, mas eles usam Com estratégias diferentes. Uhum. E aí DKB, por exemplo, tem uma taxa de sucesso, é tudo baseado em taxa de sucesso de uma maneira de avaliar, né? É maior e tal. Geralmente de retenção de informação. Isso, memória. Memória tem. Jogo. Pensando nos nossos alunos, eles são sobreviventes, né? Com essas aulas de 4 horas, uma vez por semana, nesse formato. Eu não sei se ainda tem jogo de 8 horas. Eu passei por algumas de 8. As zoologias, eu acho que são. Ótimas, das 8 às 6. A minha pergunta é se, num cenário internacional, pensando mais em ensino superior, o Brasil está um pouco atrasado em explorar metodologias diferentes da aula formal articulada? No que a gente não está atrasado, Diogo? Porque não é...
Tem uns pontos de excelência, como em todo o Brasil, assim, em tudo, né, que a gente vai falar de Brasil, tem umas ilhas de excelência. Tem o pessoal de Londrina com os PBLs em medicina da década de 90, final de 90, começo dos anos 2000, e funcionando super bem. Aqui em São Paulo, e sempre no ensino superior, as escolas têm agora uma moda, que está todo mundo correndo atrás de formação sobre isso. Mas tem uns pontos de excelência, esse pessoal da economia já tem trabalhado há um tempo, o INSPER... Medicina no Einstein é isso, só que o deles não é um PBL, é um TIM, é aprendizagem por... E os alunos falam que é totalmente diferente do PBL. Vou até compartilhar então nesse sentido. Eu passei um ano dando aula na medicina da Uninove e foi exatamente a transição. Então eu entrei, nessa aula os professores estavam estressados porque eles tinham que mudar o padrão de 4 horas e colocar a metodologia ativa. Isso foi uma coisa estressante para os alunos também. Eles estavam naquelas expectativas de ter as aulas expositivas. E aí a universidade colocou para a gente a seguinte maneira de fisgar nossa motivação para fazer as aulas para os alunos. Dizendo assim, os alunos da medicina têm quase 40 horas de aula por semana. É um curso super compacto, super denso, né? Dizendo que metodologias ativas permitiriam que os alunos começassem a estudar os conteúdos em sala de aula. Que é algo que me ocorre como não ideal também, metodologia ativa. Deixar o tempo de sala de aula para eles estudarem, para mim é só uma parte da metodologia ativa, certo? E aí a gente começou a fazer problem based, e para minha sorte, vindo daqui, da minha formação, problemas de casos clínicos são uma ferramenta muito tranquila de PBL. Só que para outras disciplinas que eu dava aula, como bioquímico, não tanto. Pelo menos eu sentia isso. E aí essa transição é que me parece ser uma coisa problemática. A gente tem professores pouco formados nesses assuntos. Né? Uma transição não suave, né? E estressante demais. Eles viram a ponto de colocar um notebook por aluno para todas as salas de aula. Mas que é pela ponta errada, que assim, é pensar em equipamento. Essas metodologias, elas não precisam de equipamento. Podem ter equipamentos. Geralmente... Oi? Mas aí o celular já está espalhado em grupos de pouco acesso a consumo. O que acontece? Os clickers também viraram uma febre. De repente, toda universidade comprava os votadores eletrônicos e os professores não tinham o que votar. No INSPER, eles fizeram uma coisa interessante com o curso de engenharia. Contrataram professores já sabendo que seria por problemas, por projetos. Então, os professores já entram. A Avenues abriu agora também contratando professores já dentro de um outro modelo de... O próprio Einstein insiste muito que, olha, você só vem trabalhar aqui se você for você acreditar nesses métodos. O problema é que não dá para então dispensar todo mundo e falar, vamos inaugurar novamente. Mas para esses cursos novos, cursos que funcionam quase como uma bolha de experimentação, daria para fazer isso. O que se fez no INSPER? Mandaram vários professores que já testavam coisas diferentes em suas aulas para as universidades gringas, que faziam muito disso, para eles passarem por uma vivência quase como alunos. Esse é um grande problema. Como alunos, a gente não passou por isso. Então eu acredito que ficar 8 horas sendo aula de invertebrados, ter uma prova, tem que ler o Barnes de trás para frente, dá para aprender assim. Eu aprendi. Eu sobrevivi a isso, então por que esses adolescentes não querem sobreviver a isso? Porque, de novo, quando eu revisito o que eu aprendi de Barnes, não ficou nada. Assim, é isso que a gente tá topando, é esse fracasso escolar que a gente deseja? Não, a gente está procurando... Porque, bem ou mal, o básico a gente faz, entrega, está todo mundo cheio de aluno na pós-graduação. Mas eles não sabem analisar um experimento. Porque só falaram, ouvindo não se analisa experimento. Mas aqui ainda a gente está numa ilha também muito privilegiada. Aqui, como a gente lida com um pesquisador, que vai dar um montão de projeto, um montão de tabela e gráfico para a gente resolver, ainda aumenta a probabilidade dos alunos aprenderem isso.
mas quase que numa seleção natural. Os que sobreviveram a isso se formaram, os outros foram desistindo no caminho, né? Então, Diogo, eu vou voltar para a tua pergunta. Tem modelos de excelência aqui no Brasil. A medicina de Londrina é um lugar muito legal. O Einstein com o TIM é o projeto em grupos. O INSPER tem tentado com a engenharia, mas patinou também um pouco. Mas no curso de administração e economia eles têm casos, as faculdades de negócios, elas têm uns casos muito bons. Porque como o professor ele está no mercado de trabalho, ele transforma o atendimento dele, o que seria o nosso aconselhamento genético, em um problema para o aluno resolver, né? A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo teve uma experiência com esse tipo. O curso experimental foi isso. Foi incrível que pareça. Eu me lembro muito bem dos professores do meio, próprio do meio também, e era um curso experimental de medicina. Mas hoje, Ângela, eu tenho alunos excelentes que ficam em dúvida para que medicina eles vão. E a gente conversa muito com eles sobre métodos, porque é uma geração que também tem uma tolerância muito baixa a esse curso de 4 horas de um palestrante que vai falar se ele estiver ali ou não. E para alguns alunos isso é muito sofrido, eles falam assim, olha, eu gosto desse assunto, não é nem uma questão de eu não gosto, mas é para ficar sentado lá. Então é uma discussão grande com os alunos, porque também os que vão para essas metodologias muito diferentes, mas querem curtir a vida social da faculdade só, eles se atrapalham muito. Porque assim, se eu não for para casa estudar, não vai ter ninguém atrás de mim falando, vem cá, querido. Então eles se atrapalham muito, é um problema para essas faculdades. Atrair esses alunos que acham que porque não tem prova vai ser fácil, né? E aí alguns, inclusive, reclamavam na própria coordenação, ou seja, volta o ciclo, né? Dizendo que a gente quer ter aulas positivas. Você tem que fazer avaliações mais frequentes para chamar um cara. Se não estudar logo, o cara, você vai lá no final, você vai estudar. Isso você faz? E avaliação, como é que você faz? A minha é da mais tradicional, Luiz. Eu não invento muito. Minha prova é uma prova que assim, ele tem que analisar muitos dados. Eu sempre pergunto alguma coisa que ele não aprendeu. Sempre, né? Na medida do possível. Então ele tem que ter aquele padrão de resolução, como eu penso esses problemas. E são provas reconhecidas como difíceis. Assim, os alunos sabem, não, olha, essa é uma prova difícil, vou ter que estudar muito, mas eu sei que eu tenho que memorizar pouco. Eu também, na distribuição de conteúdos, antes de virar coordenador, eu ainda abusei mais de alguns privilégios e peguei ecologia, evolução, genética e biomol, que não tem tanto nome quanto outras partes da biologia. Então eu consigo ter mais problemas, mais casos para resolver que os meus colegas, principalmente o que dá toda a diversidade de seres vivos. A de fisiologia não, a de fisiologia também vive num paraíso. Ela joga doença nos alunos e consegue resolver bem isso. Mas não é todo o conteúdo que favorece isso. Mas são avaliações difíceis e cobrando com problemas, né? Sempre um problema novo para o aluno resolver. Oi, Lilian. Eu percebi que quando você falou das aulas de PPA, você tinha uma aula de 75 minutos. É livre, tempo, como que é? Não, lá toca o sinal, sai todo mundo correndo de um lado para o outro. São 70... Esse de 75 minutos? É o padrão. É o padrão. Eu tenho... Isso, são 4 aulas. Tem 40 minutos de aula. Tanto que tem um dia da semana que todas as aulas são de 50 minutos, que eles sabem que eu já não gosto, eu fico irritado na aula porque eu vou errar o tempo. Mas isso foi uma escolha da escola. A escola achou melhor fazer isso. Também não tem dobradinha, que algumas escolas falam aqui é 50, mas são 2 de 50. Então, lá eles mudam de sala. Não, lá é uma outra unidade do mesmo CNPJ, que chama Mobile Integral, que é principalmente para a educação dos mais novos, que aí eles ficam o dia inteiro falando inglês, que é uma nova perspectiva para a cidade de São Paulo. As escolas de elite,
elas têm agora essa preocupação em quero morar fora. Então, quanto mais idiomas meus filhos souberem o tempo todo, também puderem ficar aí, melhor. Então, é um serviço que várias escolas estão oferecendo. Teve uma reformulação de currículo para esse projeto. Então, eles acabaram repensando as duas escolas na educação infantil e no Fundamental 1. Agora está chegando o Fundamental 2. E depois esses alunos vão para o meu médio. Meu, né? Mas assim, o médio que eu dou aula. Eu só queria dizer, Rodrigo, que quando você abandonou a pós, eu fiquei muito chateada. Mas hoje eu vejo que foi um bom investimento. Obrigado. Você é ótimo. Obrigado. Eu gosto muito de ver como você fala sobre ensino. E eu acho que foi uma escolha acertada. Obrigado. Na hora eu fiquei assim, achando que você estava fazendo errado, mas acho que foi ótimo. Obrigado. Eu na época, ainda volto a essa crise de vez em quando, mas tem uma questão que a gente fica nessa ilha de excelência e acha que é uma ilha isolada. E tem outros pontos. É lógico que a desigualdade social vai criando ilhas. A gente não tem um fluxo tranquilo, muitos lugares para ser professor e poder exercer essa profissão com o mínimo de dignidade. Mas eu trabalho num espaço que dá condições muito privilegiadas para isso. Também não foi um lugar que gerou perguntas, gera ainda hoje perguntas. E te dá liberdade, né, para você fazer as suas escolhas didáticas. Mas eu queria ressaltar, é uma escola que vende para as famílias também uma alta performance em vestibulares. Então eu tenho liberdade, sim, mas eu tenho que entregar um aluno que possa entrar aqui sem necessariamente fazer cursinho. Isso é uma faca no pescoço dos professores do ensino médio. Porque se alguém aqui resolver perguntar sobre inativação do X no vestibular, isso faz com que eu perca algumas aulas. Não, eu sei que a Ângela odeia que eu até fale de eletroforese, ela já me deu uma bronca uma vez sobre isso. Mas isso faz com que eu perca algumas aulas para transmitir conteúdos que eu não considerava relevantes. Meu aluno no primeiro ano, ele teve genética comigo, ele acha que o cromossomo é um bloco. Ele fala de seleção natural sem falar de crossing over. Algumas pessoas ficam um pouco doídas quando eu conto isso. Mas no terceiro ano, quando eles vão aprender tudo sobre o funcionamento da célula, o cromossomo ganha outras camadas, e aí o professor revisita a evolução com especiação, e aí ele coloca a recombinação gênica como uma fonte de variabilidade. Essa discussão é uma discussão pesada que a gente tem lá na escola. Que opções você vai fazer para... Não é o livro que resolve isso. São os professores, a equipe de professores que pensa o que é melhor para aumentar a probabilidade do aluno aprender, né? De aprender ou de entrar? De aprender, mas aprender também algumas coisas que vão ajudá-lo a entrar na faculdade. Esse é o grande problema, né? A meta principal é mudar o máximo de alunos dentro da curso. Isso é um problema sério, porque eu acho que você acaba desviando conteúdo para esse objetivo. E isso é um assunto delicado para as escolas particulares, porque sempre quando elas ouvem coisas como essas, elas falam, mas e o vestibular? Eu dou uma carteirada falando assim, olha, os meus alunos entram aqui tranquilamente, a gente dá aula desse jeito. Mas é um sofrimento também para a gente essa discussão do que... O de biologia, o vestibular de biologia ainda é mais saudável que outras disciplinas. Tem questões lindas de análise de experimento, você fala, olha, está perguntando outras coisas aqui. Mas são raras, não são também todas. É que se a gente compara com algumas outras disciplinas, o deserto lá é bem mais seco. Olá. Tudo bem? Eu dou uma graduação particular. E nas reuniões, acho que o que eu mais ouço com os outros colegas é assim, mas esses alunos de hoje, mas essa geração, e aí... Sim, dói um pouco, porque, sabe, eu sei que existem diferenças, principalmente no nível de coisas boas para se extrair, né, hoje em dia. Mas será que a gente era tão diferente assim? Vendo essas metodologias que você comparando com 8 horas de aula de Linder, a gente era tão diferente.
Eu acho que tem uma série de diferenças. Se eu jogasse aquela imagem de novo, tem um monte de diferença, mas tem um montão de questões que são idênticas. Essas diferenças, elas vão para a questão da velocidade, acesso à informação. Eu fiz graduação aqui e não tinha acesso a tudo isso que a gente tem hoje de internet. O meu curso de Biomol não tinha acesso a banco de dados. Era uma coisa que era cada um por si, quem conhecia banco de dados. Hoje faz parte do curso analisar isso. Esse aluno, quando eu estava aqui, estava tocando o celular pela primeira vez em aula. Hoje não, hoje eu estou conversando com todo mundo da sala de aula pelo WhatsApp, não toca mais. Então, são problemas diferentes. A questão é esse o aluno que eu tenho, o que eu vou fazer? Então eu não vou dar aula, porque não existe. E também tem alguns professores que viveram um período em que o aluno em sala de aula era uma seleção tão grande que ele ficava com uma nata da elite paulistana que tinha acesso. Uma vez, Eliana mostrou o vestibular que perguntava tudo que na graduação da mais xiita a gente encontraria, que era o nome dos vasos, o nome de todas as estruturas. Por quê? Porque era uma parte da elite, uma parte pequena. Você vai falar assim, não, mas eu não era dessa elite. Mas teve muito acesso às ferramentas para conseguir entrar na universidade. Hoje não, hoje a gente tem um outro sistema de ingresso, uma outra realidade de país, e não é com isso falando a universidade piorou. Não. A universidade sempre esteve protegida da sua incapacidade de ensinar coisas para todos. Hoje ela está exposta, e a fala mais protegida é esse aluno é ruim. Eu não sei dar aula para ele, eu tenho um monte de aluno que eu não sei dar aula. Amanda e eu, a gente pega material de aluno que está fazendo tudo que a gente pede e vai mal. E eu não sei o que fazer com eles. A Rafaela, eu mostrei o caso dela, ela sabe que eu adoro ela, acho que ela faz só coisas fantásticas em aula, mas ela fala, Rodrigo, eu preciso dar a nota aqui na prova, o que você vai fazer? Eu falo, não sei, porque eu não sei. Os professores de língua portuguesa descontam muita nota por erro ortográfico. Aí eu falei, tá, eu tenho aqui o meu melhor aluno em trabalho, como eu faço para ele não trocar mais X com S? Ele fala, eu não sei. Quem cuida disso é a pessoa lá da alfabetização. Mas espera aí, aqui você é o especialista. Não sei. Então a nossa incapacidade de falar eu não sei faz com que a gente projete o problema. Eu estou respondendo isso, mas eu também acredito que eu posso ser o melhor médico de emagrecimento no país. Se o Rodrigo sentar na minha frente e falar, eu quero emagrecer, para de comer no McDonald's. Eu saio dali, como no McDonald's, não vou emagrecer. Então tem que ter uma parceria na aprendizagem. É uma divisão de responsabilidade. Eu não posso cuidar do seu cérebro. Eu vou tentar empurrá-lo para as questões que eu tenho interesse. Mas você é o dono do seu cérebro. Então, por mais que eu faça coisas, invente coisas, eu não tenho a onipotência de achar que todos os meus alunos aprendem. Mas geração muda e vai mudar ainda bem também, porque senão chama adolescente para dar aula, se eles têm a mesma... Não, tem uma questão de geração diferente, é bom que a gente mostre coisas da nossa geração para eles. Olha, eu não tolero isso na sala de aula, você na sua casa tudo bem, aqui não. É importante para a sociedade, hoje a barbárie que a gente vive, um dos responsáveis é a escola, uma das responsáveis que se ausentou de mostrar o que pode e o que não pode ter. É uma das responsáveis, mas também é uma vítima dessa barbárie que foi construída para se ausentar, né? Mas em qual caminho você sente assim, mal expositiva ia resolver o meu problema? Porque do lado positivo que você trouxe, mas assim, onde você sente que falta uma aula de lousa? De lousa jamais, tá? Uma aula muito centrada em mim. Eu classifico assim, em que eu sou o centro da aula, tem um monte no meu curso. E todo professor é muito egocêntrico. Então o que eu faço? Eu deixo para o chantilly do bolo, aquele conteúdo que eu sei os exemplos mais legais do mundo e que os alunos estão cheios de dúvidas. São as aulas que eu deixo para falar com eles. E eu até preparo, eu falo, prepara aí, que hoje são 75 minutos falando. E aí eu vou fazendo algumas coisas, porque também tem isso, tem uma modalidade de aula expositiva
com técnicas mais adequadas para essa aula funcionar melhor. Uma delas é problematizar o tempo todo. Aquela pergunta que eu falei do cemitério, lá, da cremação ou do enterrar, é uma pergunta boa. Que conteúdos eu tenho boas perguntas para colocar para os meus alunos? Tem uma aula, a primeira aula do ano, que é que eu falo que eu preciso ganhar os alunos. É ali que a gente vai decidir se eles vão me suportar e eu vou suportá-los. É uma aula que eu dou de ecologia, que eu vou falar sobre o suicídio dos lemingues. Os lemingues são os ratinhos do Ártico que viraram personagem de videogame. Então eu já começo falando sobre isso com eles. Eu falei, ó, vocês estavam de férias, está todo mundo com sono, ficaram jogando videogame até as 4 da manhã. Na minha época, o videogame era assim. E eu mostro umas cenas dos lemingues. E os lemingues ficaram famosos porque eles cometem suicídios. Só que isso é uma farsa, que a Disney fez um documentário em que ela jogava os bichos. A partir de uma lenda que existia no Canadá, eles filmaram essa lenda, mas jogando os bichos. E aí eu pergunto para eles, você acha que por entretenimento a gente pode causar sofrimento aos animais? E aí eles querem opinar sobre isso. E daí eu falo de rodeio, tourada, vários assuntos que dialogam com eles. E para você entender por que os lemingues, por que alguém inventou que os lemingues se suicidam, você tem que entender da dinâmica de população dos lemingues. Entender de potencial biótico, entender de resistência do meio, como calcular a taxa de crescimento. Biologia da mais conservadora, sabe? Assim, livro do Amabis, capítulo Dinâmica de Populações. Mas eu invento. Eu organizo essa história toda para que eles fiquem vidrados em mim durante 20 minutos. Porque daí eu falo também tudo que eu tenho que falar em 20 minutos. Mas os outros 50 minutos é com essa gordura de aula que é para motivá-los, para engajá-los. Os alunos anotam e falam... Os mais velhos falam, você já deu aula dos lemingues? Porque marca o aluno. Então vou voltar. Que aula que é essa que eu vou falar? Aula que eu tenho como engajá-los muito. Aulas que eles têm muitas dúvidas, então eles já acumularam muitas dúvidas, eles estão com muitos problemas. Agora eles querem me ouvir. A de herança ligada ao sexo, eles estão lá, já sabem calcular 1000 coisas, mas aí eu vou falar sobre isso. Daí eles ficam todos em silêncio, porque eles sabem que ali eles vão resolver tudo que ficou pendurado ao longo do curso. E tem uma questão de sistematização. Eu trabalho com um público de 15 anos que saiu do caderno do professor, que era a lousa, o professor do fundamental, ele que põe a lousa e o aluno só copia a lousa. E vai vir aqui para a universidade quando você nem quer saber se ele tem caderno ou não. Se ele entrar sem nada na mão, para você tanto faz. Eu fico no meio do campo. Então eu preciso ajudá-lo a organizar anotações pessoais. Como eu faço isso? Eu preciso sistematizar conhecimento, organizar, mostrar para ele formas de registrar isso, que não é só a definição que interessa, ele tem que anotar relações. Então algumas aulas elas têm essa função de cumprir esse elo de ligação entre esses dois mundos, né? Que é como eu vou organizar a minha anotação, e aí é uma aula expositiva mesmo. Eu não perguntei o nome de ninguém, perdão. Nessa situação, mas eu queria saber como que as metodologias ativas performam quando o tema da aula bate de frente com a crença religiosa do aluno, tipo de origem da vida, evolução, ou até mesmo evolução humana. E aí o nível de aceitação vai lá. É difícil eu te responder isso com algum dado mais concreto, porque eu dou seleção natural, que não gera muita discussão. Eu falo pouco sobre como isso gera alguns grupos específicos, como a evolução humana. Isso em fisiologia, a professora coloca como um dos temas iniciais. Então, eu falo isso em seleção e eu acho, aí é uma desconfiança, que eu tenho um grupo pouco religioso. Isso tem sido até um problema na escola, que algumas famílias reclamam muito, porque elas acham que a gente doutrina muito os alunos. E eles chegam questionando várias coisas em casa, de porrada mesmo, assim, aquele jantar que era para ser um jantar legal. A última reclamação que a gente teve é de uma mãe perguntando o que vocês estão fazendo com as meninas dessa escola, que meu filho foi dar parabéns pelo Dia da Mulher e minha filha começou a xingá-lo quase, falando que não tem parabéns, E aí a gente falou, olha, a gente não está fazendo nada, porque a gente não fala, quando seu irmão te der parabéns, agrida.
Ou a família fala, você tem, olha, um culto religioso esse final de semana. Ele fala, eu não quero ir, porque Deus nem existe, sabe assim? E aí eles atribuem à escola isso. Eu falo, eu não falo das minhas convicções muito pessoais. Eles me perguntam muito. E eles querem saber, até para relativizar, falando isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito biológico. Transgênicos. Você é a favor ou contra? Eu já começo falando tudo que eu penso sobre transgênicos. Porque se eu não falar, ele não vai conseguir filtrar também minha aula. Ele vai achar que aquela é a verdade. Não, aquele é um professor que acredita nisso. E ele compara sempre com geografia, porque a geografia sempre tem uma visão muito diferente sobre transgênicos. Então, para ele poder filtrar o que tem de mais conceitual, o que tem de menos conceitual nisso, é importante contar. E eu mostro para eles que transgênico que você está falando. Assim, tem muita coisa que a gente colocou num pacote chamado transgênicos, então eu não dou opinião sobre transgênicos. Tem muitas coisas chamadas transgênicos que a gente está colocando num grupo só. Voltando para a religião, eu tenho uma questão com sexualidade, transexualidade, que eu falo muito no meu curso, questão de cura gay, e aí isso, alguns alunos falam para os pais, olha, o professor falou tal coisa, os pais batem na coordenação e falam, olha, ele está doutrinando os alunos. Mas aí a escola também fala, ok, o que você quer discutir? Qual que é o dado que ele falou que está errado? E aí os artigos, pra gente é muito fácil isso. Você vai lá e fala, toma, lê aí. A gente não deixa invadir muito. Os alunos resistem em algumas aprendizagens de evolução. Eles são finalistas. A gente tem estudado isso mais de perto. A Amanda e eu, a gente tem acompanhado ao longo de alguns anos algumas concepções específicas dos alunos para tentar resolver melhor a questão de equilíbrio populacional, finalidade. Mas não é nada que passe muito por religião. E se bem que é uma variável também que eu não acompanho mais, né? Quando eu comecei a dar aula, eu perguntava a religião deles. Hoje eu falo, não me interessa. Vai todo mundo ter que aprender o que eu quero. Tanto que nas perguntas de prova do ponto de vista evolutivo, qual é a explicação para a origem dessa característica? E não o que você pensa que seja isso, né? Sobre isso, me lembrei de uma aula de bioética, falar sobre a autonomia e testemunho de Jeová, lá na medicina. E aí eu forcei a barra, porque, enfim, eram 60 alunos, 80 alunos, eu não sabia também a religião, então seria um embate. Mas aí eu forcei a barra e eu simulei que um grupo de alunos teria que ser testemunho de Jeová, com uma criança que tinha que ter uma transfusão, outro grupo ia ser o médico que ia tomar a decisão. Soltei o roleplay, assim, pra isso. E foi bem sucedido nesse sentido. Mas aí eu forcei a barra, assim, dele simular aquela... Foi a minha experiência com religião, pelo menos até agora. Eu tenho um caso no livro da Maiana que ela descreve dos atendimentos e que eu paro no caso, eu leio um trecho do livro para eles e paro e pergunto assim, o que você faria? Aí todo mundo levanta a mão, fala, vai para casa e pergunta para as pessoas de referência da sua casa. Se a sua família tiver alguma religião, pergunta para eles. Se seu pai é advogado, pergunta para ele. Seu pai é médico, pergunta para ele. Sua mãe é especialista nesse assunto, pergunta para ela. E depois na aula eu ouço o que essas figuras de referência contam. E são poucos os religiosos que aparecem. Tem uma comunidade judaica grande, que é a que tem mais referência. Assim, na aula é a que mais aparece. E só. Então também não é uma visão muito conservadora, não é algo que destoe muito do que a gente vai apresentar, né? Nesses casos, também as respostas não são muito simples, né? Essa da transfusão de sangue, qualquer resposta é ruim, qualquer resposta é problemática. Então é muito mais legal mostrar isso para eles do que falar o certo é fazer a transfusão ou não fazer. Olha como é difícil crescer, né? Obrigado. E a palestra foi um sucesso lá, viu? Obrigado.